Pessoal, muitíssimo boa noite. Estamos aqui mais uma vez para um evento que já está virando rotina do investidor brasileiro. Que FII é esse, né? É o tema que todo mundo quer saber, quer conhecer, quer saber um pouco mais sobre um determinado fundo imobiliário que está em alta, né? E o escolhido por vocês nesta semana é o BCRI 11. Então a gente vai aqui fazer um bate-bola comigo, Henri Biruel e Andréia, para a gente fazer aí uma apresentação sobre o relatório gerencial de uma forma comentada, de uma forma palatável, como a Andrea costuma falar, e trazer alguns outros detalhes aí para que você conheça o máximo possível desse fundo imobiliário, né? Lembrando vocês que atendendo solicitações, até para vocês terem a liberdade de assistir esse ótimo conteúdo no calor da sua casa, né? Tá friozinho, então quando vocês estiverem melhor aí, acomodados para ver esses conteúdos, a gente está disponível no YouTube, né? Então a EMA 5 chegou ao YouTube e a gente já tem lá para vocês os últimos episódios DEVA 11, CPTS, TEGAR e HCTR. HCTR, inclusive, que alcançou a marca de mais de 500 visualizações, uma marca muito bacana que a nossa equipe está comemorando, pois somos um canal jovem aqui no YouTube, ainda crescendo em desenvolvimento e número de inscritos. Então, muito obrigado a você que está do outro lado prestigiando o nosso trabalho. Continue indicando, deixa seu like, se inscreve no canal e faz com que a gente consiga chegar cada vez mais a mais famílias e mais investidores brasileiros, né? Um ponto que sempre nossa equipe vai colocar aqui para vocês, com relação a conferir a data de envio, né? E nunca usar apenas esse vídeo para qualquer tomada de decisão. A gente faz um grande compilado de informações públicas do relatório gerencial, então isso daqui não caracteriza nenhum tipo de indicação, tanto de compra quanto de venda. Então aproveite, junte esse material com outros conhecimentos, com a sua necessidade, com o objetivo da sua família, desejos e sonhos, para tomar a melhor decisão que é para você, tá? Continuando aqui, nós temos a questão que a gente sempre comenta, né, com você que está do outro lado. O YouTube é muito bom. Ele dá uma flexibilidade, uma liberdade, mas interagir é melhor ainda. Então a gente já deixa o convite aqui para vocês. Semana que vem, dando spoiler, já temos um novo fundo imobiliário eleito por vocês, que foi o REC-R. O REC-R 11 foi o eleito por vocês. Então na semana que vem já tem material sendo produzido e a gente convida para que na próxima quarta-feira você esteja aqui com a gente também, interagindo comigo, com a Andréia, com outros cotistas. Peça sempre o link no direct e você vai ter aí o privilégio e a gente mais ainda de ter você, o seu tempo e a sua presença aqui conosco, né? E a estrela principal aqui do nosso Que FII é esse, além do BCRI, é a Andréia S. Costa, né? Especialista em fundos imobiliários aqui da EMA 5, instrutora do curso zero, que foi totalmente remodelado aí pela nossa equipe. Tá muito legal. Então, você que procura aí dar o pé direito, né? Começar com o pé direito na questão de fundos imobiliários, ter uma base muito boa. Já fica a recomendação aí do curso que a Andrea conduz, que é o curso zero. E a Andrea tem uma bagagem excepcional para dar esse curso para vocês. Afinal, estamos falando de uma economista, contadora e advogada. Então tem muita bagagem, muito conhecimento, eu tenho certeza que vai agregar bastante para a sua carreira, para a sua vida e para a sua jornada em fundos imobiliários. Vamos lá. Falar de BCRI 11. Então eu sempre faço essa parte inicial. Então eu trouxe para vocês aqui da fonte do Ticker 11. Então, como a gente sempre fala, conteúdo bom a gente divulga, né? Independente da fonte, do local, se for um conteúdo gratuito e for bom, a gente coloca também para vocês visualizarem, porque o objetivo principal da EMA 5 é que o investidor part-time esteja preparado para a tomada de decisão. Então, o que for bom vai ser divulgado e não necessariamente precisa ser da EMA 5. Com relação à parte aqui do Ticker 11, a gente trouxe a questão do histórico das emissões, né? Então, aqui eu peguei as últimas, a gente tem a oitava emissão como o último processo aí do BCRI, uma captação final de 80 milhões, né? E foi feita a data de conversão em 13 de janeiro de 21, né? Então a gente está falando aí do último processo, praticamente 4, 5 meses atrás aí, desse carinha que foi escolhido para ser
estrela aí hoje das conversas. Com relação à parte do patrimônio, né, eu trouxe aqui um compilado do Status Invest, também é um outro site com conteúdo gratuito a respeito de fundos imobiliários, e aqui ele traz a evolução do patrimônio líquido, né. Então, como a gente viu ali em janeiro, né, de 2021, teve o último processo aqui, de crescimento, né, do valor patrimonial, aí o valor patrimonial líquido, então mostra que o fundo vem aí se desenvolvendo e aumentando o seu patrimônio ano após ano aí para trazer alternativas e novas rentabilizações aí para os seus cotistas, né. Com relação à faixa aqui, a gente pode ver que está entre 400, 470, alguma coisa do tipo, e aí a gente tem uma outra fonte, que é o Clube FI, que traz esse valor de uma forma muito precisa até os centavos, né. Então aquele valor lá pode ser traduzido para 469 milhões, né, de patrimônio aí no BCRI, divididos em 4.400.000 cotas, tá. Atualmente apresenta um valor patrimonial de 106,77, e se você pegar um histórico aqui de abril de 2020 até abril de 2021, teve um aumento de quase 155 milhões, né, de valor patrimonial e quase 1,4 milhões de cotas a mais no período, tá. Então, isso aqui é para vocês terem a leitura de como o fundo se movimentou aí ao longo, eh, desse último ano praticamente, né. E aqui nessa coluna de P sobre VPA, tem uma coisa legal que eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão, e aí eu vou usar agora da animação. Andréia, desculpa, minhas apresentações não ficam no calibre, na qualidade das suas, mas hoje eu inovei um pouquinho aqui, ó. Tem uma setinha que aparece, tem outra setinha que aparece ali, né. Então aqui, pessoal, para trazer para vocês, o que a gente sempre comenta com relação ao índice, né, de ágio, deságio, o valor patrimonial, P sobre VP, né. Então se a gente for ver o histórico aí do BCRI de abril de 2020 até abril de 2021, a gente vê que ele teve aqui uma oscilação, muito próxima da questão do valor patrimonial dele, né. Existiu um momento aqui de janeiro, fevereiro, que ele chegou a praticamente 10% de ágio no mercado, né, então foi negociado acima do seu valor patrimonial por cota, e aí depois teve uma redução, né. Então isso daqui eu queria muito que vocês avaliassem esses 2 cenários, porque a gente está falando aqui de uma compra que foi feita em novembro de 2020 até janeiro de 2021 teria o equivalente aí um acréscimo de 8%, né, olhando aqui o número nu e cru. E aí quando você pega um outro processo de fevereiro até a questão de abril, você pode ter um decréscimo de 3% aqui de 9 para 6, né. E a gente sempre fala da questão do objetivo, do porquê que você faz um investimento em fundos imobiliários, porque na verdade essas 2 setas elas podem ser entendidas dessa forma aqui. Ó lá, avançado, hein, Andréia? Mais uma animação na apresentação, hein? Então a gente tem aqui, caso a pessoa está pensando em renda passiva, está pensando em longo prazo, apesar daqui a gente estar falando de um período muito curto, mas ele serve tanto para esse curto quanto se a gente estivesse pensando num período muito mais longo, né? Essa mesma variação que a gente está falando aqui de menos 3%, quando a gente pega de novembro até o mês de abril, a gente estaria falando de um crescimento de 5%, né? E não uma queda, uma diminuição de 3%. E por que que o Henry está trazendo isso aqui para vocês? Porque o nosso mercado, ele é um mercado emotivo e é um mercado que muitas vezes ele trabalha de uma forma sentimental, porque é majoritariamente constituído de pessoas físicas, né? Investidores, muitas vezes sem um grau de conhecimento elevado, sem estar participando de uma instituição privada ou de alguma instituição especializada em investimentos. Então, quando você tem esse tipo de movimentação sendo avaliada de forma fragmentada e não de uma forma contínua e um pouco mais de longo prazo, você começa a observar isso aqui, né. Então eu trouxe aqui a questão de alguns comentários do fórum do Clube FI, que é um fórum excelente para vocês olharem, verem as pessoas comentando, interagindo entre eles, e aí você começa a ver também alguns tipos de movimentações, com particularidades ou às vezes características desse sentimento, né,
dessa questão mais emotiva nos fundos imobiliários. Então você vê aqui, subindo, subindo, subindo. Quando foi o Empíricos Day, né? Em abril. Aí já tem aqui, já estou com saudades, em abril. Infelizmente disparou. Por favor, Empíricos, fale para vender de novo. Queria, kkkk, afundou, isso, né? Então isso aqui a gente está falando de abril, né? Quando o fundo chegou aqui praticamente no 0,6, sendo que ele vinha de um 0,9, né? Então, quando a pessoa está comentando, olha, afundou, afundou, né? Olha, está subindo, subindo, muito provavelmente isso daqui deve ter caído numa faixa de preço menor do que esse 0,4, aqui 0,3, alguma coisa que já era o histórico do fundo, 0,1 também, e aí pegou essa rampa aqui de crescimento de novo, né? Subindo, subindo, subindo. Então, isso pode ser entendido aí em alguns momentos também nessas movimentações, e aqui é citada uma casa de research que normalmente vai ter carteiras recomendadas, carteiras pagas, onde normalmente existem analistas que fazem recomendações. E isso aqui a gente está falando do cenário de abril, né? E quando foi em fevereiro? Em fevereiro tinha lá 9/2, né? Veio uma pessoa X comentando a recomendação da Empíricos, vender BCRI e comprar KNSC, né? Então tá lá, acreditamos que a performance do fundo foi bastante positiva em janeiro, considerando que este é o terceiro mês de atividade do veículo, né? Então vem aqui uma explicação e aí foi feita uma recomendação. E aí, ao mesmo tempo que a gente começa a ver isso, o que, é que a gente começa a ver também? Cai, balão, aqui na minha mão, né? Saiu alguma notícia sobre emissão, a queda de hoje tem relação apenas com a recomendação da Empíricos, né? Estão sentando o dedo no meu querido BCRI. Então você vê, né, para vocês observarem, no espaço de 2 meses, né, movimentos totalmente distintos, comentando-se sobre quedas e 2 meses depois comentando-se, comemorando-se altas, né? Então é o tipo de coisa que a gente sempre fala, o mercado de fundos imobiliários, o mercado de renda variável, ele é cíclico, né? Então vai ter momentos aí de altas e de correções de preço. Então isso é muito legal. Então vejam aqui, ó, que fevereiro, quando é citada essa recomendação aí, né, no mercado, olha que o fundo saiu de 0,9 para 0,5, né? Então teve uma diminuição aqui que corrobora o que foi falado lá no chat, nos comentários, apesar de eu não ter entrado em detalhe, de ter procurado a questão da recomendação, tudo, mas a gente vê que os comentários aqui corroboram o exemplo, e aí depois em abril também a questão do crescimento, tá? Então, sempre tenham na cabeça qual que é o objetivo de vocês, qual que é a estratégia e por que que você tomou a decisão de compra, né? Qual foi a avaliação que foi feita para tomar uma decisão de compra ou de venda? A gente sempre fala isso, Andréia, eu, Leandro, os integrantes da EMA5. Quando você escolhe um fundo imobiliário para você fazer uma compra, é como se você estivesse escolhendo um casamento, né? Não é uma aventura, né? O Leandro sempre fala que local de apostar é no sporting betting, não é na bolsa de valores. Então tenham sempre um racional, uma estratégia e o porquê está sendo escolhido um fundo imobiliário para compor a sua carteira de investimentos, né? Então, isso aqui está bem exemplificado com relação ao BCRI, né? Com relação à parte de dividendos, também trazendo de outra fonte aqui, novamente, para mostrar que a gente não tem vínculo com a instituição ABCD, a gente pega dados, né, do mercado. Então, tem aqui a fonte do Funds Explorer, onde a gente vê que o movimento de fevereiro, né, da recomendação de venda, e o pessoal, nossa, e agora? Estão sentando o dedo, estão vendendo cota, tudo. Vejam que em janeiro era 0,90 a distribuição, e quando você vem para o mês de fevereiro, a distribuição foi maior, né, na casa do R$ 1. Ou seja, movimento de venda, e aí você vê o fundo entregando um dividendo maior naquele período, né? Então, lembrando sempre que o dividendo não é função do valor de mercado, e sim dos resultados do fundo imobiliário. Então, consequentemente, aqui, quem pegou uma cota mais barata através dessa recomendação, esse tipo de coisa, pode ter tido até um percentual de dividend on cost maior do que o que está aqui acusado como fechamento do mercado, né? Então, depois vocês vão ver aqui que em março, um novo aumento na distribuição, e abril agora superando a casa de 1,40 aqui, praticamente 1,51 está ali em cima, de dividendos distribuídos, né? Então, é o que a gente fala,
não, cuidado com o efeito manada, cuidado com o efeito de comentário, de caras e bocas, de vídeos midiáticos, né. Vamos avaliar os históricos, vamos avaliar a parte fundamentalista, para a gente ver realmente se uma crise não é oportunidade. E aí você vai estar preparado para qualquer momento de uma renda variável, especialmente de fundos imobiliários. Aqui com relação ao perfil de dividendos de distribuição, né, o dividend yield. Aqui eu trouxe para vocês um tracejado em cima do valor mínimo que foi distribuído aí, de janeiro de 2016 até agora, e aí a gente está falando de praticamente 0,50 aqui de distribuição, e aí eu também traço normalmente esse outro tracejado que é a linha de 1%, né. Então veja que desde 2016 ele tem alguns históricos aqui de superar a linha de 1%. Depois entre 18, 19 aqui teve alguma coisa, e agora nos últimos meses aqui a gente está vendo novamente uma elevação, né, e teve aqui recentemente também. Então é um fundo que ele vai trabalhar mais ou menos dentro dessa zona aqui, dessa faixa, então isso pode ser considerado também nos estudos de precificação aí que vocês possam fazer e que tem na plataforma logo mais. Para seguir, eu também coloquei uma novidade aqui, Andréia, FI dos outros, né. Então, o que que a gente fala? Pessoal, dentro do mercado secundário, você quando está comprando uma cota do BCRI, ali você vai ter também outras instituições financeiras, inclusive fundos imobiliários, que vão deter esse mesmo patrimônio. Então, às vezes é legal ver isso daqui, ver quais fundos também têm o patrimônio, aquele fundo imobiliário, e caso você goste, às vezes, do BCFF, né, que é o fundo de fundos aqui do BTG, ele está exposto praticamente 5% aqui, né, 4,2, desculpa, 188 mil cotas. Então, uma possível movimentação do BCFF, seja de venda ou seja de compra, pode fazer uma variação no BCRI, né? Existem aqui outros fundos, RBRF, que também é um fundo bilionário, né? Alguns outros fundos aqui menores, mas isso é interessante também de vocês saberem quem mais tem interesse nesse fundo imobiliário que você está tomando uma decisão de ser cotista ou sair dele. Então isso daqui é legal, essa informação vocês encontram facilmente aqui no Status Invest, mas é algo legal também para vocês terem uma noção. Às vezes, poxa, o mercado está jogando muito para baixo, está com uma força vendedora muito forte. E aí você olha aqui e você vê que tem vários outros fundos, sejam eles aí títulos de valores imobiliários, híbridos ou fundos de fundos, que possuem uma exposição grande naquele determinado ativo. Então, isso também é uma coisa que pode levar tanto a uma interpretação de posicionamento no fundo e também uma interpretação de comportamento de mercado, seja ele quando está virando altista ou está indo para uma forma decrescente, tá? Então, para a parte teórica aqui, primeira que eu tinha programado para vocês, está aqui. E agora a gente vai partir para nossa menina, ela, a Suprema, nossa plataforma de gestão da EMA 5, que atualmente já está chegando em quase 130 investidores, utilizando aí o nosso sistema em mais de 15 estados brasileiros. Então a gente já agradece você do outro lado pela confiança no nosso trabalho, pela confiança dos dados e pelo uso da plataforma. Então vamos fazer a leitura aqui do BCRI, né? Ele já está aqui até pela questão do B, né? Então já favorece na questão aí do alfabeto. Mas eu vou subir aqui para ficar na primeira interpretação ali, só para a gente ir falando dele, né? Então, BCRI, pronto. Vamos lá, vamos falar de BCRI. Posição linear, né? É o que a gente sempre comenta. Uma taxa de retorno em dividendos para cada R$ 100 investidos, né? Então, uma forma de tentar trazer aquele cara que custa R$ 3.000, R$ 2.000, R$ 1.000 e o outro que custa 67 centavos, 2, 3, 4, R$ 10 para uma mesma base de investimento. Então, investindo R$ 100 ali, quanto seria o proporcional de dividendos que você receberia? Isso aqui vira um ranking que na nossa plataforma vai do número 1 até o número 147. A gente pede para tomar cuidado sempre com os extremos. Então, o número 27 para o BCRI é um número considerado bom, né? Você já não está nos extremos, não está lá na posição de 1 a 10, 1 a 15. Você já sabe que ele está participando, o resultado dele está sendo um pouco constante, né? Existe uma previsibilidade, existe um racional do gestor por trás. Então, esse número aqui já seria um bom indicador para o BCRI.
Com relação à parte de patrimônio, como a gente já viu lá na apresentação, 470 milhões de patrimônio. Para a questão de títulos e valores mobiliários, não é o maior, né? Então, se a gente pegar aqui somente esse setor de títulos e valores mobiliários, a gente encontra aqui outros gigantes, né? Então, questão de patrimônio, você tem gigantes aqui de 4,8 bilhões, 3,8, 2,1. Então o BCRI ele não está aí na ponta, né, com relação a patrimônio, mas é um número aqui que também não deixa ele, desculpa, cadê BCRI? Descer só mais um. Não deixa ele também desfavorecido também por causa da questão da exposição que ele tem, que depois a Andrea vai entrar em maiores detalhes, tá? Não está passando por processo de subscrição, como a gente viu aí, o último processo de integralização dele foi em janeiro desse ano. O segmento títulos e valores mobiliários, e hoje, pela última leitura aí, quando a gente pegou o relatório gerencial, ele tinha mais de 50 posicionamentos aí dentro de sua carteira, e depois a Andrea vai entrar em maiores detalhes, né? Aqui com relação à parte de investimento, para quem está pegando pela primeira vez aí, a gente faz o quê? A gente pega uma estimativa de quanto seria o resultado de um investidor caso ele tivesse investido no referido FII no primeiro dia útil do último mês. Então, como a gente está fazendo esse vídeo aqui, dia 26/5, né? Então, a gente pega aqui o dia primeiro, o primeiro pregão aqui de abril, que foi o primeiro aqui. Então, a gente tem 112,73, tá? Então, um investidor que tivesse comprado aqui no primeiro pregão do mês anterior teria pago aí por volta de 112,73. Então, isso daqui dá para a gente, depois eu vou voltar para o gráfico, um investimento de 100 cotas, né? Na casa de R$ 11.273, tá? Então, rapidamente, só a se comparar ao último preço, que foi o preço do fechamento, a bolsa já está fechada hoje, você já vê que rapidamente a pessoa teve um lucro, né? Então, o investidor que comprou aí no dia 1º de abril, hoje, ele estaria naquela classe de comentários falando que o fundo está subindo, subindo, ou que está bom, né? Então, isso aqui, deixa eu até passar um pouquinho mais para o segundo bloco da plataforma, vou deixar o fundo aqui, BCRI, para fácil visualização. Então, a gente tem o preço de 118,39, que está aqui, né, nessa coluna. Esse número está dando um valor, contra o valor patrimonial, um ágio de 1,10, né? Então, praticamente 10,90% aí de ágio. Então, ele já superou aquele 1,9, muito provavelmente, se continuar nessa linha, na próxima leitura lá do Clube FI, a gente vai ver um novo patamar aí de ágio. Hoje, ele teve uma variação negativa de menos 0,19, porém, o crivo se encontra vermelho, né? Então, está falando aí que, baseado nos últimos 15 pregões, esse preço está mais referenciado para venda do que para compra desse ativo, tá? Então, aqui a gente tem a faixa de compra 1 e a faixa de compra 2, que estão muito próximas. Então, vocês podem ver aqui, ó, 117,62 e 117,71, uma diferença praticamente de centavos, e a faixa de venda aqui de 118,96, né? Então, ó, 118,39, 118,96. Isso aqui já dá para fazer uma leitura rápida, que o mercado está lateralizado, né? Então, tem alguns picos de preço, mas para o BCRI o mercado tende a estar lateralizado, principalmente quando a faixa de compra 1 e 2 estão muito próximos, né? Então, para a gente olhar aqui, ó, realmente, ele vem praticamente numa lateralidade do preço, né? E alguns picos ao longo do dia. Então, no mesmo dia que ele valeu 119,28, ele valeu 118,61, né? Hoje foi um dia que ele passou praticamente tudo junto aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pregões atrás, 118. E a gente teve aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Então, teve faixas aqui de 117,90, 118,79. Então, a gente vê que realmente ele está passando por um processo de lateralidade de preço, depois da elevação que ele teve aqui de abril, quando ele teve no dia 1º de abril a 112,15, e ele chegou aqui no dia 29 de abril a 119,97, né? Então, deu uma corrigida, chegou aqui a 116 e depois está acusando essa lateralidade que a gente está vendo aqui no gráfico, tá? Com relação à parte de precificação, aqui está um 0,50, mas como a gente já viu lá na apresentação,
ele vem performando acima disso. Então, o modelo de Gordon vai trabalhar aqui para a gente. Então, dentro da plataforma, você virando um assinante, né, usando esse sistema, você tem um modelo de Gordon para você, para todos os fundos imobiliários que você selecionar aqui. Então, vejam que para 0,50, baseado no histórico dos últimos 12 meses, ele vem falando de um preço máximo de 189,21, né? Então tem uma diferença bem grande aqui, tem praticamente R$ 70, né? Isso quer dizer que ele está baseado no histórico dele, alcançando esse 0,50 de uma forma até que tranquila. Então a gente pode aumentar, né? Então vamos colocar aqui 0,70, automaticamente já é calculado a taxa anual, né? E aqui a gente já viu uns 133,66, né? Então o número já baixou bastante, porém ainda continua aberto em R$ 15, ou seja, baseado nos últimos 12 meses, ainda tem um intervalo para trabalhar aqui na questão de precificação. Então a gente pode subir aqui um pouquinho, 0,80, vamos ver, 116. Então aqui já passou. Então 118, 116, fechou o slot já em R$ 2. Então a gente pode vir aqui para 0,75, calculou de novo aqui. Então a gente tem aqui 124,40. Então, como abriu aqui também R$ 6, ele está muito provavelmente no histórico agora entre 0,75 e 0,80. Então, isso aqui é para demonstrar para vocês como que com pequenos cliques aqui você já tem a taxa analisada e o preço máximo já para todos os fundos que você está avaliando. Com relação ao valor patrimonial, que também é outro fator importante que a gente olha, né? Então, tomem cuidado quando tem fundos, principalmente de títulos e valores imobiliários, atrelados mais a papéis, quando tem um ágio muito grande, né? A gente sempre fala, fica até chato de falar, mas tomem cuidado. Hoje eu já vi bastante gente me perguntando: o que que aconteceu com o IRDM? Ah, o que que aconteceu com o Kizu? Então, isso para fundo imobiliário de papel, cuidado com ágios muito grandes, né? Somente o mercado regula o mercado. Porém, às vezes, com uma bela precificação parecida, você encontra oportunidades que estão prometendo valores parecidos e há uns valores muito mais próximos do patrimonial do que outras opções. Então, cuidado com aqueles vídeos que são muito falados em YouTube, que está na boca de muita gente aí com vídeos de caras e bocas, porque às vezes é o vídeo que vai chamar mais view, vai chamar mais like, mas não necessariamente é o cara que está mais sustentável na bolsa de valores. Então, para o BCRI, o preço agora já está R$ 11,62 acima do valor patrimonial, então 118 para 106,77. Então ele já está entrando aqui numa faixa de, como eu já comentei, de praticamente 11% acima do seu valor patrimonial. Ah, isso é para excluir o fundo de comprar? Como eu já mostrei para vocês, não, porque aqui está 0,75, tem um preço máximo de 124, porém quem vai definir se é bom para sua carteira ou não é você, né? A gente está fazendo aqui somente interpretação de valores, e aí é o que a gente sempre fala da regra do travesseiro. Comprou, tá vendo aqui um preço máximo de 124 e está aceitando esse ágio de quase 11%, quando colocar a cabeça no travesseiro tem que estar tranquilo, né? Se colocou a cabeça no travesseiro e não está se sentindo confortável, revisa que às vezes não é o momento da exposição ou às vezes tem um outro racional que fica mais confortável para você e para os seus investimentos, tá? Com relação à parte aqui de dividendos e renda passiva, que normalmente é onde quem está investindo em fundos imobiliários tem como alicerce principal, o BCRI, nessa transação que a gente comentou aí do dia 1º de abril, resultaria aqui em praticamente R$ 566 no resultado bruto, o que daria praticamente 5,02 aqui de uma forma bruta para a carteira do investidor, né? Aqui a gente já está considerando alguns descontos, daria 4,97, mas está aqui praticamente na casa dos 5% de retorno na parte de monetização do valor investido. E para a questão de renda passiva, né, o que a gente sempre fala, né, o dividendo, o dinheiro trabalhando para você, baseado aqui na última database, dia 30/4, a distribuição de 1,51, 100 cotas nesse dia teriam aqui R$ 151 de retorno como renda passiva e o percentual de dividendo 1,34. Esse dividendo aqui, pessoal, é o dividendo on cost, tá? Então, por mais que a gente viu lá um pouquinho maior, aqui a gente está vendo 1,34, porque esse daqui é o dividend on cost, ou seja, é baseado no preço médio do investidor nesse dia, tá?
Com relação à performance de 6 meses e 12 meses, que a gente sempre fala que é uma coisa legal também para ver, percebam, né, a gente sempre faz aquela regra prática: "Ah, aqui está 5,78, né, então aqui do outro lado muito provavelmente tem que estar, próximo do dobro disso, né. Então aqui está 9,86, então a gente vê que se fosse o dobro aqui estaria mais na casa de 11, alguma coisa. Então a gente vê que os últimos 6 meses, eles acabam puxando um pouco mais o resultado do fundo, do que quando a gente pega um histórico maior, né. Então para quando a gente viu lá a questão do gráfico do Funds Explorer, só para mostrar aqui também, cadê? Percebam que a gente falou, né, os últimos 6 meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles têm um perfil maior do que quando a gente pega os 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá. Então, aqui também é uma outra forma de fazer essa interpretação que a plataforma está falando. Os 6 meses mais próximos estão puxando mais o resultado do que o histórico dos 12 meses aí, do fundo imobiliário. É bacana como os dados se cruzam e é isso que a gente fala, né, pessoal, a gente precisa cada vez mais, ter crivos adicionais, leituras adicionais para que vocês tomem a melhor decisão do outro lado, tá? Fazendo avaliação também para finalizar aqui dos 6 meses por mês, então aqui de uma forma linear, a gente já viu aí que por mais que ele está aqui performando melhor nos últimos 6 meses mais próximos da data de hoje, ele está trazendo aqui praticamente 0,96 de resultado, tá? Então essa seria a leitura que o investidor teria de uma forma rápida utilizando a plataforma da IMA5. Para quem tem interesse do outro lado e gostou, nós temos 30 dias de degustação gratuita e após isso, em recar utilizar a plataforma da EMA5, o nosso plano de maior custo, que é o mensal, ele custa o equivalente a R$ 1 ao dia. Então, para quem quer conhecer, depois entre em contato com a gente aí pelos comentários ou pelo Instagram, para que a gente faça aí o direcionamento para os 30 dias de degustação. Andréia, me escuta? Posso passar aí a bola para você? Escuto em alto e perfeito som. Perfeitamente. Então vamos lá, agora eu vou passar aqui para você. Primeiramente, boa noite a todos ou bom dia ou boa tarde, eu não sei em qual horário vocês estão assistindo esse vídeo. Parabenizar que o nível de informações trazidas agora pelo Henry são riquíssimos. Então, o, o, o padrão está aumentando, Henry. Ah, todo dia aí que eu vejo as suas apresentações, eu falo, hoje eu tenho que trazer alguma coisa diferente, né? Senão eu fico para trás. E quem ganha com isso é o espectador do outro lado, né? Que fica com muita coisa boa, né? Com certeza, esse é o nosso intuito. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês, vamos ver se vai funcionar. Espera lá. Tá carregando. Acho que aqui falou que já está compartilhando, mas ainda não mostrou. Não, né? Uh-uh. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Espera lá. Aí, viu, ela ficou tão assim Emocionado. impactada, Teve até emocionada comentários hoje. com, 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 com a sua apresentação, que ele falou assim, não, é muito para mim hoje. Vamos ver se agora vai. Agora Agora, foi? agora apareceu, agora apareceu. Aê, pessoal, olha Só aí. essa capa aí Agora, já acabou com a minha apresentação já. capaz, capaz, capaz. Mais uma vez, pessoal, muito boa noite. Estamos ou boa tarde, ou bom dia, ou bom horário, ou boa madrugada, né? Vai que alguém quer estudar aí pela madrugada sobre fundos imobiliários, é um ótimo tema. Se estiver com insônia, não deixe de assistir os nossos vídeos no YouTube. Se quiser mais conteúdos, acesse o Instagram, né? Tem muita coisa boa e muita informação para vocês, que é isso que a EMA 5 preza. Não é mesmo, R? Com certeza. Fornecer conhecimento, desenvolvimento, muito conteúdo gratuito e de qualidade, né. Por mais que a gente tenha uma plataforma comercializada, a parte da plataforma é uma performance, né, Andréia. A gente tem muito conteúdo para vocês que podem contribuir no desenvolvimento de cada um e no futuro financeiro de cada uma família aí do Brasil.
Perdi, Exatamente. tá. Eu tinha achado que eu tinha perdido seu áudio, tô escutando. Eu perdi um pouquinho o seu som, Henry. Tá me escutando de novo, Andréia? Agora voltou, voltou. O Perfeito, som, perfeito. ele quis nos sabotar. Mas vamos lá, pessoal. Primeira parte desse Que FII é esse, né, de quarta-feira. O Henry, né, nosso fundador da IMA5, passou alguns aspectos, né, informativos em relação ao que se fala a respeito do BCRI 11. E também trouxe aí, através da plataforma, um aspecto que eu gosto de falar, né, Henry, quantitativo, né? E Positivo. agora, e agora nós vamos para o qualitativo. E vamos ver um pouquinho, né, do que FII é esse, afinal de contas, né? Quem é esse BCRI 11, né? Vamos aí trazer também indexadores e os ativos no qual forma a carteira do BCR 11. E para fechar essa prévia do fórum, eu trago o demonstrativo e o comparativo e também trago algumas informações extra, alguns outros fatos que vão corroborar com o que o Henry passou na primeira parte. Mas vamos lá, pessoal, que FII afinal é esse, né? O Banestes Recebíveis Imobiliários, Fundos de Investimento Imobiliário. O que o gestor, né, quando formou esse fundo, tem como objetivo? O objetivo desse fundo, pessoal, é a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, pois estamos falando de fundos imobiliários, com certificados como certificados de recebíveis imobiliários, os nossos famosos CRI. Eles também podem investir em letra de câmbio, ou letra de crédito imobiliário, LCI, e letras hipotecárias, os nossos LH, cotas de outros fundos, cotas de FIDC, cotas de fundos de investimento, renda fixas e debêntures. Ou seja, eles pegam um pacote de todos os possíveis ativos relacionados a papéis. O BSRI ele é gerido pelo Banestes DTVM e administrado pela BRL Trust DTVM SA. O fundo, pessoal, ele cobra 1% da taxa administrativa ao ano sobre o valor de mercado do fundo. E o benchmark dele, ou seja, o índice de referência usado para avaliar o comportamento, seja da aplicação ou da carteira como um todo, eles colocam como IGPM mais 6% ao ano. Nós vamos passar um pouquinho aqui e eu quero mostrar os indexadores dele, né? Qual que é a composição da carteira do índice e como ele compõe a carteira em relação a ativos, né? Então, nós observamos aqui, né, que ele tem uma parte em CDI, mais um percentual que é a 12,5% a carteira, mais um CDI. E o CDI normal, não percentual do CDI, aí corresponde a 5% da composição da carteira. Nós temos a maioria, um pouquinho mais da maioria, como vocês observam aqui, 53,3% de IPCA mais 7,53%, ou seja, o indexador de IPCA mais uma taxinha aqui de 7,53%. Vemos aqui 9,33% mais IGPM, que corresponde a 15,8% da carteira, IGPDI, né, que é uma média, 7,4, mais 7,4%, que equivale a só 1% aqui da carteira, e outros aqui indexadores, né, que corresponde a 12,4%, que o gestor, no relatório, ele especificou dessa maneira. Lembrando, Andréia, pessoal, que pode falar. o benchmark, você comentou que era IGPM mais 6, é isso?
Isso. Meu, Você falando da questão do IGPM, né, como a gente está vendo nos últimos 12 meses, é sim, um valor altíssimo, né, de benchmark, né. exatamente, eles são bem agressivos, eu diria que é um high yield, né, Uhum, porque o IGPM a mais de 30% nos últimos 12 meses, mais 6% ao ano, eles estão jogando alto em relação a os indexadores aí da carteira, né. muito bem observado. E qual é a composição da carteira em relação a ativos, né? Notem aqui que a 85,2% é de certificados recebíveis imobiliários, ou seja, os nossos famosos CRI. Seguindo de 12,4% de fundos, né, de outros fundos, né, e 2,4% dos fundos de investimento de renda fixa. Então, essa é a carteira base do nosso querido BCRI. Algum questionamento aí, Henry? A princípio tudo tranquilo, Andréia. Então, vamos detalhar um pouquinho mais, vamos conversar o que o gestor passou no último relatório. Que o IGPM em abril apresentou uma leve desaceleração, com variação de 1,51%, porém ainda elevado, sobretudo quando olhamos para o acumulado dos últimos 12 meses, que é o que nós estamos falando agora, que foi 32,02%, ou seja, mais de 30%. Ainda influenciado pelas altas dos preços dos combustíveis e dos commodities agrícolas e industriais. E aqui eu faço uma ressalva muito importante, pessoal, da importância das informações econômicas e como elas afetam diretamente e indiretamente os nossos queridos fundos imobiliários, né? O qual o gestor ele traz aqui uma explanação muito interessante, que tudo isso foi influenciado pela alta dos preços dos combustíveis e das commodities agrícolas e industriais e que fizeram com que tivesse toda essa movimentação, mesmo com uma leve desaceleração com variação de 1,51%. Eu acho uma informação bastante relevante em relação aí ao nosso fundo, que o nosso QFI é esse de quarta-feira. Ô Andréia, É, pode falar. 2 pontos, né, o primeiro que você comentou do IGPM, até falar: "Pessoal, fui abastecer o carro hoje, quase tive um infarto", né. Então a Aham. gente vê aí a questão de como realmente esses indicadores, né, impactam não só, nos investimentos, mas também na vida, no cotidiano nosso, né. E o que eu queria ressaltar aqui, que seria o segundo ponto, me corrija se eu estiver errado, Andréia, mas eu vejo que muitas vezes, até pela alta do IGPM, que era conhecido aí como índice do aluguel, né, como Sim, ele teve essa explosão, a gente viu muitos fundos em negociações aí de aditamento de contratos, novas negociações pulando para o IPCA, né. E aí sim. quando eu vejo aqui a composição da carteira, a gente vê que caso tenha realmente uma migração, para o IPCA e talvez o IPCA comece a ficar maior, né, e o Uhum. IGPM cair, o IPCA aqui ele representa praticamente 53% da carteira, então esse seria um fundo, que num primeiro momento poderia ser beneficiado com isso também, né. Exatamente, ou seja, o gestor, ele compôs a carteira, né, em relação aos índices, de uma maneira que fosse equilibrando, né, surfou, né, com o IGPM nesses patamares, mas caso haja um reequilíbrio, né, um rebalanceamento dos índices em relação ao IPCA, ele também está ali posicionado em sua maioria. Bem, pessoal, dando continuidade, o gestor ele traz também alguns pontos relevantes, né, alguns fatos relevantes que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? No qual o CRI Direcional, cuja devedora é a construtora Direcional Engenharia SA, com o objetivo de financiar o desenvolvimento e execução de projetos da construtora, tendo lastro os recebíveis e debêntures emitidas contra a companhia,
A operação conta com uma nota, ou seja, eles fizeram umas aquisições, né, fizeram umas emissões e ele nos traz aqui esse fato relevante que faz com que trouxe uma visão, né, um, uma composição aí, uma operação muito interessante, né. E essa operação, ela conta com uma nota no rating, né, AAA, né, emitida aí pela nossa Standard Poor's, atuando no mercado de construção civil há 40 anos. A Direcional é uma das maiores construtoras do país, com capital aberto na bolsa de valores, presente em 9 estados, países, ó. Nossa, já tô internacionalizando ela, pessoal. É o Então, futuro, é o futuro, é é o futuro, futuro. nossa, eu já tô com uma previsão aí futurística, né, econômica. No mês de abril, não ocorreram eventos de inadimplência relacionados aos rendimentos dos ativos da carteira. Então, ele traz um ponto muito importante aí, né, para que ele mantenha os nossos dividendos, né, em dia. Ele conta com a não ocorrência de inadimplência. Outro ponto relevante que ele trouxe para nós é que a devedora do CRI Tecnisa 2 realizou a liquidação antecipada do montante que havia restado no valor de 209.890,23, conforme decisão tomada pela própria devedora e de acordo com o previsto no termo de securitização da operação. Este valor, portanto, fica disponível para alocação em outros ativos no pipeline que esse fundo deseje atuar. Ô, E Andréia, oi? uma dúvida, nesse caso, como uma parte desse capital ele não é caracterizado como lucro, Uhum. não é feito a distribuição disso, correto? Então, assim, quando você comenta, está disponível para novas alocações, pode ser que tenha um entendimento: "Poxa, o fundo imobiliário está reinvestindo", eu entendo que ele está reinvestindo a parte que é referente ao patrimônio, né, e não foi os Isso, juros, que a não, devedora pagou, né. Os juros, então eu entendo que ele vai ser distribuído e o que sim, é o proporcional ao pro patrimônio retorna para uma nova alocação, certo? exatamente. Caso eles tenham interesse em outros papéis, ele tenha esse dinheiro para, esse investimento, né. Positivo. Então Aí ele fica em caixa então até ser alocado, né. no caso, ele diz que o mês foi encerrado com menos de 5% do patrimônio líquido disponível em caixa, em linha com Entendi. nossa estratégia de alocação de recursos captados da última oferta. Então, Uhum. ele também faz aí referência à captação que se encerrou em janeiro, como você trouxe na primeira parte da nossa apresentação. É muito rico, né, o relatório gerencial, né. E a nossa apresentação Sim, também. com certeza. Então, o nível de diligência necessário diante do cenário de instabilidade econômica que o país vem passando, sem deixar de encontrar boas oportunidades de alocação para compor a carteira do fundo. Então, ele mostra que a gestão ela é ativa, né? É uma gestão arrojada, mas ativa. Ele também traz que foi realizado um ganho de capital de 2.475.448,72, já descontado do imposto de renda, com alienação de cotas de fundos de investimento imobiliário presente na carteira do BCRI, contribuindo para o resultado positivo do mês de abril. Acredita-se que para os próximos meses, e eu acho muito interessante aqui, que ele vai dar uma previsão de cenário econômico e como isso vai interferir, ou seja, influenciar no fundo. Acredita-se que para os próximos meses, a tendência é de que a inflação volte a convergir para patamares mais próximos à meta, visto que o Banco Central tem sinalizado movimentos graduais de elevação da Selic para controle da inflação. Ainda assim, diante de uma taxa de juros nominal de 3,50%, que foi a estabelecida na última reunião do Copom, qual que ele visualiza? Ele visualiza que o cenário se manterá favorável para os fundos imobiliários de papel, como é o caso do BCRI 11, principalmente para os investidores de longo prazo que buscam proteção contra a inflação, que foi aquele ponto, né, no qual você pontuou
quando eu estava falando em relação à composição da carteira por índice. Certo, Henry? Certo, é muito rico essas informações, assim, é o que a gente sempre fala, pessoal, o relatório gerencial, né, às vezes quando o pessoal pergunta: "O que que aconteceu? O que que aconteceu?", que foi o caso de hoje que eu comentei do Iridium, né. Sim, Você já leu o último relatório gerencial? Né, então assim, o gestor, nesse caso, como a Andrea está falando, ele comentou o que ele espera para o futuro, né. Então, às vezes, é o que a gente sempre fala, avalie onde você está colocando o seu dinheiro, não são só 4 letrinhas e o número 11, né, você tem toda uma estrutura por trás e um gestor fazendo isso, né. E aí outro ponto legal que a gente sempre fala, a gente escutava muito quando a Selic estava, indo cada vez mais para baixo, né. "Ah, sim. renda fixa morreu", e aí a gente falava justamente dos fundos imobiliários de papel, né. Então, existiam já contratos firmados, CRIs comprados, né, na carteira, que estavam indexados a um indexador, lógico, e mais uma bonificação, né. Então, por exemplo, você está com medo do IPCA? Então, poxa, a carteira média dele ali, que corresponde a 53%, é IPCA mais 7, né. Então isso é o tipo de coisa, né, André, que, cada vez mais o conhecimento te mostra alternativas para que você consiga, proteger o seu capital através da diversificação em fundos imobiliários ou em outras modalidades de investimento, né. Exatamente isso. E também mostra a capacidade de diversificação do próprio fundo, né. E ele está vislumbrando os cenários e como que ele vai atuar em relação a cada um desses cenários econômicos futuros, conforme o mercado já vem, sinalizando e demonstrando aí, e só se confirma, se realmente aconteceu ou não aconteceu. Mas o fato é que realmente o gestor está muito atento a tudo que está acontecendo. Pessoal, dando sequência, nós vamos agora observar o DRE gerencial do BCRI, né? A tabela que você mais ama na vida, né, André? Nossa, é maravilhosa, mas gente, mas não é bonitinho? Fala a verdade, pessoal. É demais. Apesar de que eu sempre falo que não tem um padrão, mas as informações básicas, as informações mínimas necessárias para que se seja feita uma avaliação, elas estão aí presentes nessa demonstração financeira, que carinhosamente o gestor e o contador, meu grande colega, colocou como mini DRE. Olha que bonitinho. Eh, mini DRE tá lá em cima. É assim, ele colocou Hã. como mini DRE. Uhum. Então, o que que nós vamos observar aqui nesse mini DRI? Essa mini demonstração, essa coisinha fofa. Que no mês, o total da receita foi de 8.692.961,59, um valor, né, bem expressivo, com as despesas no valor de 1.058.694,94, nos mostrando o resultado final de 7.634.266,65. Então, tivemos uma receita muito superior às despesas do fundo, que é o que realmente se preza um fundo bem gerido. O valor distribuído, né, foi de 6.644, distribuído por cota a 1,51, deixando Andréia, o valor. Oi, pode falar. aquele comentário que eu sempre faço: "Olha, Faz. poderia ter sido maior o dividendo", né. Então olha, os 1,51 que a gente já falou, né, que foi um percentual altíssimo aí comparado com os últimos meses. Então olha, Sim. pessoal, que é o que a gente fala sempre da saúde do fundo, né. Então Uhum. foi um mês que ele não precisou usar da reserva para compor uma média ou compor um resultado ali, é mais ou menos padrão. Ele segurou, então isso você pode ver aí que a distribuição podia ter sido maior, ou em caso que o mês tenha um mês que tenha alguma dificuldade, né, Andréia, ele pode usar desse Exatamente. valor para compor e manter uma estabilidade da renda passiva dos cotistas. Isso é muito bacana, muito legal de ver. Exatamente, exatamente, essa é a visão do gestor, né, então eu vou deixar um valor em reserva, né, no caso foi 990 dos 65, 66 e 65, para alguma eventualidade, né, porque não sabemos prever, tentamos analisar, tentamos montar cenários, mas nós vivemos num país que não tem uma regra certa, né, do que realmente vai acontecer. Então, um gestor muito atento ao que está acontecendo, consequentemente ele deixa ali uma reservinha para caso ocorra um fato
ou adverso, como é o que nós estamos, ou atípico, como é o que nós estamos vivendo, ou algo extraordinário que possa acontecer no futuro. Em contrapartida, pessoal, nós vamos ter aqui, né, o comparativo que eu trouxe de um fundo que tem um, um estilo próximo, né? Que no caso é o MCCI 11, né? No qual ele se chama FI Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, o ticker é o que eu falei, MCCI 11, o fundo que tem como objetivo auferir rendimento e ganho de capital aos investidores através da aquisição de CRI. Ele é mais específico, o objetivo dele, que é em certificados recebíveis imobiliários. O fundo, ele diz que ele deverá investir no mínimo 67% do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Então, mais da metade aí vai ser investido nesse tipo de papel. O gestor é a Mauá Capital Real Estate, sendo administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros SADTVM. E aí nós vemos a saúde desse fundo, né? Pessoal, olha, eu gosto muito de destacar as informações e o modo como traz a BTG. Não é, como no linguajar comum, puxa-saco, mas são informações muito mais detalhadas. Você veja, vamos fazer o primeiro comparativo em relação ao demonstrativo e não tem nada de errado, como eu falei, não tem um padrão específico para o demonstrativo. Ele tem que conter as informações mínimas, certo, pessoal? Mas olha, ele traz um mês, que foi o último mês feito, os últimos 12 e a evolução aqui desde o início do fundo, da criação do fundo. Já aqui nós temos dos últimos 6 meses, então é uma evolução mais fácil de você fazer, né? É algo mais palatável, né? Que Tangível, o Henry tangível, gosta. ó, ó que maravilha, tangível. Nossa, tangível, gente. É, Palpável, tangível, né? opa, Visual, né? olha, maravilha. Então nós Andréia, vemos aqui, se nós deixa, vemos, oi. deixa eu só fazer um comentário disso que você está comentando. Cara, eu acho perfeito, porque quando o cara coloca numa tabela lá, mini DRE, e aí vem desde o início do fundo, né? Então, poxa, hoje, principalmente que a gente está falando que o mercado de fundos imobiliários, ele aqueceu, principalmente a partir da entrada do novo presidente e os direcionamentos de descida da Selic, tem muita gente no mercado que não tem anos de fundos imobiliários, né? Às vezes tem meses, às vezes tem um ano, dois. Então, você colocar um resultado desde o início, fica muito dentro dessa linha que você está comentando, né? Você está ignorando trocas presidenciais, reuniões de cupom, momentos distintos, pandemia. Então, realmente, quando você pega um histórico desse de 6 meses, eu acho que fica muito mais fácil para um investidor part-time, para um investidor tradicional aí nosso, né, do nosso meio de pessoa física, de entender a situação do fundo e não se tornar somente um número por número, né, sem o entendimento. Muito bacana. Exatamente, até consegue visualizar aqui a evolução. Olha, como que foi evoluindo a receita nos últimos 6 meses, né? Como que foi no cada mês, como é que realmente ela aconteceu, né? Olha, nós temos aqui, ó, o total da receita em outubro de 2020 é 4.470.819. E olha como ela foi evoluindo aqui ao longo do tempo, deu uma pequena queda em fevereiro, lembrando também que fevereiro é o menor mês, né, do ano, então também isso acaba influenciando, né? Tem alguns que conseguem uma surfada melhor, outros nem tanto, mas olha como nós temos aqui em março, né, um aumento expressivo desde outubro de 2020. E aí quando você olha em cima, você já fica fácil também de entender, né, fala: "Ó, ali veio a questão de correção dos CRIs, né". Exatamente, correção, juros, a receita, como é que ficou em relação ao caixa, né?
os próprios dividendos, ó, né, as distribuições, enfim. Tem que Frente colocar tem que colocar o hum, gestor para usar nossa plataforma aí, porque aí o dividendo vai só crescendo, viu. Eu acho que tá precisando, se o gestor aí do Mauá estiver vendo aí, depois entre em contato aí para conhecer nossa plataforma. fique à vontade, estamos à disposição. As despesas também, claro, elas vão acompanhando, mas ela tem um percentual ali que nos permite aí uma margem de rendimento final muito interessante, né, pessoal. Nós estamos aí evoluindo de 3.494.348 para um rendimento final de 11.547.468 6 meses depois. E os rendimentos, né, a distribuição, né, 4.341, aí evoluindo até ter 6.249. Aqui ele deu uma segurada, né? Ele deu uma segurada na distribuição. Algum fato que eles acharam relevante, alguma coisa que eles acharam que é interessante, né? Ou Tá também para ali, manter o perfil, né, André, porque você vê, ó, exatamente, o que padrão também, janeiro, né? fevereiro e março, ó, é a mesma distribuição, né. Uhum, Então se você pegar aqui, por exemplo, o mês de janeiro sobrou, vai, 2,5 milhões e aqui em uhum, março sobrou praticamente 5, né, uhum. você já sabe que abril pode ser, caso ele queira manter esse 0,70, que ele já tem capital suficiente para, apesar de ter tido colocado aqui, né, de 5 para 6, mas você vê que tem o fundo hoje tem uma saúde financeira que ele consegue, manter aí essa distribuição na casa do 0,70, né. Exatamente, olha aqui, tá bonitinho, ó, 0,70, 0,70, 0,70. E aqui ele quis manter 0,60, 0,60, 0,60, até que ele realmente conseguisse aí aumentar os rendimentos, né, e que Uhum. fosse possível conseguir essa manutenção, né. Então notem pessoal, que ele coloca o quanto que essa carteira, esses rendimentos, estão em relação ao CDI, olha, que ele foi aumentando, deu uma pequena queda, mas é por conta também aí de alguns, deve ter sido alguns fatos relevantes, né? Eu não fiz um levantamento porque aqui o intuito não é trazer o comparativo para a explanação, mas sim comparar apenas os dados do demonstrativo do MCCI 11, que tem objetivos muito semelhantes, e a comparação com o DRE aqui do BCRI propriamente dito, pessoal. Então, aqui são mais as informações aí, de uma maneira geral, e como é interessante, né, como você falou, né, você deixar ele mais visual, em um menor espaço de tempo, né, que um investidor que ele começou em outubro, ele consegue entender, como ele foi evoluindo, consegue entender como é que foi o passado e também quais são as tendências futuras. Então eu gosto muito do demonstrativo feito pela BTG. Parabéns. E aqui outros fatos, né, que eu também trouxe no artigo do semanário, né, nessa leitura aí qualitativa em relação ao fundo, ao gestor e ao próprio relatório gerencial. Você trouxe, né, em relação à distribuição dos rendimentos, né, e o próprio gestor ele também faz isso, ó. Ele fala como é que foi em maio de 2020 até abril de 2021. Então, os últimos 12 meses aqui, como é que foi sendo, né? Então, a distribuição em maio era 0,67 e chegamos aqui a 1,51 em abril de 2021, claro, com uns meses maiores, outros menores, aí conforme os resultados foram favorecendo para que isso ocorresse. Então é bem bacana também estar trazendo aí, quando o gestor ele traz essas informações, né, para que a gente possa aí e também entender. Apesar Ô de não ter Andréia, trazido no mini DRI, DRE, mas trouxe aqui. Pode falar. olha só para a gente exemplificar o que eu passei lá também na primeira apresentação, né. Sim. Janeiro aqui, ó, ele estava 118,44 cota de mercado, tá vendo? Uhum, Fevereiro, quando teve aquele evento citado lá, ó, foi para 113,68, né. E uhum. aí, praticamente no intervalo de 2 meses, né, você já tem uma cota, maior no valor de mercado do que estava lá em janeiro, né. Então isso é o que a gente Exatamente. fala um pouco, né, do cuidado, às vezes, de se desesperar com alguma notícia, com algum comentário, com alguma indicação, porque aqui está um caso rápido, né, que o giro
foi praticamente 60 dias, né. Então, mesmo num cenário que a gente está vendo, que o IFIX vem aí praticamente, nesse último mês, né, principalmente, apontando descidas, né, a gente vê que o BCRI ele está conseguindo se Sim. manter num patamar de janeiro, né. Então isso também é uma coisa importante para a gente dar uma olhada e mostra que o efeito manada ele nunca é a melhor opção. É, muito cuidado, pessoal, com as informações que vocês têm, filtrem e entendam que o fundo imobiliário ele tem que fazer esse sentido para você, ele tem que estar você tem que se sentir confortável, é o que o Henry fala em relação ao travesseiro, né, você tem que realmente se sentir tranquilo com aquela carteira que você está formando e não com a opinião dos outros. Você tem que entender o que está acontecendo, entender como é que o fundo funciona, entender no que realmente está investindo, e isso, o relatório gerencial, ele é fundamental, e por isso nós estamos trazendo aqui essas informações relevantes para vocês, através desses fóruns, mas tentem entender, pessoal, que não culpem os outros e sim vocês tenham a autorresponsabilidade que é vocês é que vão formar a carteira, que são vocês que vão ter o lucro ou o prejuízo. Isso depende de vocês, do estudo de vocês e do que realmente faz sentido para vocês, no médio, no curto, no médio e no longo prazo. Isso é muito importante deixar sempre destacado que é você, investidor, que tem que tomar essa decisão. E por isso nós aí estamos mostrando a ferramenta, mas também nós estamos mostrando as informações e como elas impactam diretamente aí nos resultados dos fundos, porque dos fundos não, mas na cota do mercado em si, porque o fundo ele continua tendo o desempenho conforme o gestor demonstra e mostra nos relatórios gerenciais, não é mesmo, Henry? Com certeza. Então, pessoal, já irmos finalizando, eu quis trazer aqui a composição da carteira em relação aos ativos, né? Então, ele tem uma composição muito grande, né, formado por papéis corporativos, ó, 51,8%, uma pequena pulverizada aqui de 3,3% para dar aquela sapecada na carteira. Temos aí residencial 9,7%, shoppings 8,7%, loteamento 4,7%, multipropriedade 4,4% e outros 17,4%. Então aí é a formação dos setores dos ativos que compõem a carteira do nosso BCRI. Andréia, Opa, pode eh, falar. quando a gente olha assim, né, quando a gente está falando de setores, né, quando a gente está falando de Sim, momentos da economia, né, você sim. vê que talvez há 2 anos atrás você vê um fundo desse com uma exposição a corporativo em 52%, era facilmente de se falar: "Nossa, você está com grandes empresas, né, dívidas de grandes empresas, então isso, remete uma segurança, tudo", né. Então olha o Uhum, cenário de hoje como que é, né, então isso é uma coisa também para se ponderar. E outro ponto aqui que eu acho, e aí como investidor, né, você falar de 17,4% como NA, né, uhum. eu acho que também é uma coisa que poderia estar um pouquinho melhor destrinchada, né. Então Exatamente. aí Mostrar falando realmente quais são esses outros, exato, né, que compõem a exato. carteira, né. Você está dando aqui 4,4 de uma categoria, 4,7, 8,7, 9,7 e aí tem 17 aqui como NA, né. Então Uhum. isso aqui é o tipo de coisa que pelo menos eu como investidor do outro lado, né, apreciaria se isso tivesse um destrinchamento maior até para a gente ver, né, porque foi o que a gente comentou, talvez, no mini DRE algumas informações não ficam tão claras da gente ver, né, e agora Sim, na questão dos setores dos ativos também outra informação que fica um pouco mais, obscura, né, escuro. então eu acho que Exatamente. podia estar um pouquinho mais destrinchado até por tanto que a gente fala do relatório gerencial e da importância para tomada de decisão e estudo, né. Exatamente, porque realmente você não sabe o que que significa esses 17,4%. Uhum. Então, é como você falou, fica de uma maneira obscura e isso preocupa um pouco.
Uhum. Claro que nós não vamos condenar todo a apresentação do relatório gerencial em relação às informações, Uhum. mas isso fica um pouco obscuro e, consequentemente, a gente fica com um pezinho atrás. Então, gestores, por gentileza, nos próximos relatórios, É que a gente não detalhe um alisa pouquinho não, mais. hein. A gente não alisa não, né, André? Não, não tem essa não. Nos detalhe mais, até para que nós possamos, né, Passar mostrar aqui, né. passar para vocês aí o conhecimento de uma maneira bem detalhada, né, pessoal. Bem, essa era a minha apresentação aqui de forma qualitativa, né, agradecemos o seu tempo, a sua participação, porque nós somos youtubers, né, e não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo no YouTube, EMA5 Fundos Imobiliários, para que mais investidores ou pretensos investidores tenham esse conteúdo e consigam fazer uma tomada de decisão melhor avaliada. Era isso, Perfeito, muito obrigada. perfeito. Andréia, mais um material muito bem montado, muito bem detalhado e descrito por você. Eu acho que isso é uma coisa muito válida, como eu sempre te falei, eu acho que quando a gente, discutiu sobre essa possibilidade, eu acho que os investidores precisam, né, ter esse tipo de fonte, justamente para quando pega e fala: "Olha, quero aportar nesse cara", né. E aí ter um conteúdo aí mostrando o cenário macroeconômico, detalhes, qualitativo, quantitativo, acho que isso é muito rico. E a gente está fazendo um por semana, né, até por questão de capacidade produtiva nossa aí também, mas é muito rico você ter um material desse para consultar e para se nortear em alguma coisa. Então também refaço as palavras da Andrea, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, porque isso continua fazendo com que a gente, veja que está no caminho certo, que vocês estão gostando do material. Também queria deixar aqui já um convite, né, Andrea, amanhã é um dia especial, a gente vai ter o EMA Talks, com Danilo Barbosa, Head de FIIs da Exame, então promete ser um bate-papo muito agradável, com bastante conteúdo, tenho certeza que vai ajudar muito você do outro lado, tanto de uma maneira pessoal, profissional e também na parte de investimentos. Então fica o convite, quinta-feira, 8h05 da noite, no Instagram da EMA5, e depois também, caso não consiga ver, a gente vai trazer para o YouTube também, para que vocês tenham essa flexibilidade de verificar em qualquer momento que seja possível, né, André? Exatamente, esse é o nosso intuito, né, levar conhecimento, não importa a hora, não importa a mídia social, estamos aí presentes. No Instagram, amanhã com Ema Talks, esse show aí de quinta-feira que já está invadindo o Brasil todo, pessoal. Então não deixe de conferir amanhã com o Danilo. O Danilo, eu tive o prazer já de ter um bate-papo com ele no podcast e é fantástico, o conhecimento dele é imensurável. Então, não percam, que vai ser muito descontraído e com muito conteúdo. E o nosso canal no YouTube aí, não deixe de fazer o que está escrito aí na tela. Perfeito. Então, pessoal, uma ótima noite. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. Em nome da equipe da EMA5 aí, fiquem bem, fiquem seguros e até a semana que vem. Até, pessoal. Valeu.